31. Mateus, capítulo 9, versículo 27 até o 31. Muito obrigado. E diz assim, Mateus 9, 27 a 31. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus, em nome de Jesus, iremos ouvir a Tua palavra. Peço, Senhor Deus, graça, Senhor Deus, para transmitir aquilo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja. Reconheça a minha total dependência em Ti. Meu Deus, eis-me aqui. Usa-me como canal, instrumento de bênção em Tuas mãos. Pai querido, prepare cada coração para receber a Tua palavra. Pessoas, Senhor Deus, que durante a semana passaram por situações. Pessoas, Senhor Deus, que ao longo dos tempos vêm enfrentando, Pai, problemas na família, problemas, Senhor Deus, em áreas, Senhor Deus, que eles sabem qual. Meu Deus, e precisam, Senhor Deus, de um toque, precisam, Senhor Deus, de uma resposta. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio que a Tua palavra é poderosa, Pai, para falar. Meu Deus, então fale, Pai, aos corações de cada um, em nome de Jesus, que possamos sair daqui nesta noite, Senhor Deus, mais crentes, Pai querido, mais parecidos contigo, Senhor Deus. Sair daqui nesta noite, Senhor Deus, alimentados, Senhor Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta perícope, ela está inserida em um contexto onde Jesus estava operando milagres, né? Ele já havia operado milagres, e aqui é mais um milagre que acontece, relatado por Mateus, a cura de 2 cegos. Eu quero discorrer, tirar algumas lições nesse trecho que nós lemos, né, que fala a respeito de milagres. Tem muitos lugares que enfatiza demais a ação dos milagres de Jesus. Tem outros lugares que ignoram os milagres de Jesus. Mas nós cremos que Deus é um Deus que ainda faz milagre. E nós temos que pregar que Deus, Ele faz milagre. Deus é um Deus que perdoa, um Deus que restaura, mas que também opera milagre. E talvez você chegou aqui precisando de um milagre. Talvez você chegou aqui desacreditado de alguma situação que você tem enfrentado e Deus quer ministrar para você que Ele ainda faz milagre. Ele ainda faz milagre. Uma multidão segue Jesus por conta desses milagres. Nós não seguimos a Jesus por conta dos milagres, mas o ato de nós seguirmos a Jesus, consequentemente nós temos milagres em nossas vidas. Nós não seguimos pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Fiel, justo, verdadeiro, nos salva dos nossos pecados e consequentemente Ele faz milagres e maravilhas nas nossas vidas. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus, Ele pode fazer milagre na sua vida. E o evangelista Mateus, ele fala a respeito de 2 cegos. E obviamente que qualquer pessoa, ao fazer essa leitura, vai identificar
que é o óbvio, que o problema, a problemática que incomodava esses dois cegos era a cegueira. O problema que era físico e que se tornou público quando as pessoas olhavam para esses dois cegos e viam a sua dificuldade, a sua deficiência, era público. As pessoas sabiam qual era o problema daquelas pessoas. E o ato, a atitude desses dois cegos foi de gritar e seguir a Jesus. Muitas vezes nós passamos por problemas que, muitas vezes ele se torna público para os nossos irmãos, amigos e familiares. Mas a situação que nós passamos, que somente nós e Deus sabemos destas dificuldades. Problemas esses que muitas vezes para o seu melhor amigo você não tem coragem de se abrir, de desabafar. Problemas esses que você já não tem mais força para pedir ajuda. E a dificuldade que para aqueles dois cegos era física, fez com que eles tomassem uma atitude, uma decisão de seguir a Jesus, não calado. Porque a deficiência deles privava deles verem, mas não deles clamarem. Eles eram cegos, porém eles tinham bocas para clamar. Algumas traduções vai falar clamar, gritar. A ideia de gritar por socorro, pedindo a intervenção de Jesus Cristo, aquele que operava milagres. Aquele que tem poder para curar a mulher com a hemorragia, aquele que tem poder para ressuscitar a filha do chefe da sinagoga. Esse é quem, mediante as circunstâncias difíceis daqueles dois cegos, eles seguiram a este homem, clamando, gritando. E talvez eles poderiam falar, olha, nós temos uma deficiência, então vamos se trancar em casa, não vamos sair de casa, vamos ser vítima da sociedade, pronto, e acabou, cruzar os braços. Mas o que nós podemos aprender com esses dois cegos é que a circunstância não impediu deles irem até Jesus e clamar a Jesus. E diante das circunstâncias que nós passamos, o que nós fazemos? Nós reclamamos ou nós clamamos? A decisão de Paulo e Silas na prisão nos ensina que mesmo quando nós estamos presos diante dos problemas que tem ao nosso redor, nós podemos clamar, nós podemos orar, nós podemos cantar ao Senhor. Pastor, eu estou um tempo sem vir na igreja porque eu estou com um problema, e quando eu vencer este problema eu vou até a igreja, e Deus te diz, mediante os problemas, clame ao Senhor. E talvez Ele tenha permitido coisas na sua vida para ver a minha e a sua atitude. Qual será a nossa atitude? E nós aprendemos com esses dois cegos que mediante a circunstância nós podemos clamar, nós podemos pedir, Senhor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. As experiências humanas fez com que você se frustrasse em pedir socorro. Pessoas que falaram que iria te ajudar, que estaria contigo, independente da circunstância. Estou com você, meu amigo, mesmo quando as coisas apertarem. Pessoas como essa talvez fez com que você não pedisse mais socorro a ninguém, e você tem sofrido calado. Você tem sofrido quieto. Por conta das decepções humanas, de pecadores, você tem sofrido calado. Mas neste texto nós aprendemos que nós podemos, mesmo com um problema físico, emocional, independente da circunstância, ir até Jesus, abrir a nossa boca, clamar, Senhor, tem compaixão de mim. E a Bíblia narra a respeito de Jesus Cristo de Nazaré, que é rico em compaixão. Esse Jesus que tem compaixão de nós todos os dias, e a expressividade que os cegos vão dizer, eles vão falar, tenha compaixão de nós, Filho de Davi, referindo-se a um Messias.
E o versículo 28 diz: quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Uma pergunta óbvia. Vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele pode, ele tem todo o poder em tuas mãos. E a resposta daqueles homens é: sim, Senhor. Sabe o que acontece? Por conta do tempo, muitas vezes nós desacreditamos daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Ah, pastor, mas a minha família, tanto tempo que está perdida, não tem mais jeito não, parei até de orar. Ah, pastor, eu venho tentando largar os remédios há tanto tempo. Deus é poderoso, mas o plano dele é que eu viva com isso ao longo da minha vida. Ah, pastor, olha, o problema que eu estou passando é tão sério, que dificilmente possa ser que eu me livre dele, por conta da espera. O que acontece ao longo da espera? Esperar não é fácil. Quem aqui tem facilidade em esperar? Eu não tenho. Isso que eu até evito em comprar coisa na internet, tem que esperar chegar. Isso nós estamos falando de compras, de coisas, e quando nós falamos de milagres? Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Nós temos dificuldade em esperar. E quando o tempo da espera é tão grande, que fez com que a nossa fé, naquilo que nós queremos vencer, aquilo que nós queremos suportar, ter a vitória, nisso a minha fé se enfraqueceu. Pastor, há tanto tempo que eu luto contra os vícios. Pastor, há tanto tempo que eu quero que a minha família seja restaurada, meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Mas eu até deixei de orar. Jesus te trouxe aqui nesta noite a mesma pergunta que ele fez para os cegos, ele te faz nesta noite. Vocês creem que eu posso fazer isso? Os cegos poderiam falar assim: ah, Senhor, sinceramente, até hoje nós estamos assim. Possa ser que sim ou não, mas eles falaram: sim, Senhor. E essa tem que ser a nossa resposta e a nossa convicção, independente do tempo da espera. O milagre pode ser que aconteça hoje. Nós temos que ter fé que Deus, ele pode fazer. Ele pergunta para mim, ele pergunta para você: vocês creem que eu posso fazer isso? Que eu posso mudar o cenário? Que eu posso colocar um novo cântico na sua boca? Vocês creem que eu posso fazer isso? O paralítico de Betesda, mais de 30 anos, sofria daquela dificuldade, 38 anos, estava ali, tantos e tantos com problema, há 38 anos, meus irmãos, com uma dificuldade. E quando Jesus Cristo, ele chega no tanque de Betesda, o paralítico desesperadamente vai falar: mas Senhor, olha, não tem quem me coloque no tanque. Quando Jesus começa a conversar com o paralítico de Betesda, se ele queria ser curado, ele vai falar: mas Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque, que me coloque nas águas, não tem ninguém. O desespero era tão grande que a pergunta que ele fez para o paralítico é: queres ficar são? Queres ficar curado? A resposta tinha que ser óbvia: sim, Senhor, eu quero. E ele te pergunta nesta noite: você quer ser curado? E você: mas Senhor, olha, o remédio não está fazendo efeito, olha, não está fazendo efeito isso, conversas com tal pessoa, o tempo de espera, eu estou esperando no Senhor, olha, eu estou conversando com pessoas da minha família, e esse problema não é resolvido. Ah, Senhor, ele não te perguntou, ele não quer justificativa, ele pergunta para você: você crê que eu posso fazer isso? Você quer ser curado? Você quer ser livre disso que te incomoda?
A resposta tem que ser com fé, assim como os cegos falaram: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco. E nós cometemos o erro do paralítico de Betesda. Porque quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, ao invés de ele responder sim, com fé, ele vai falar que não tinha ninguém para colocar ele no local ali das águas. Aí perguntam para você: você quer sair dessa? E você terceiriza, né, o problema, mas não tem ninguém para me ajudar. Quantas pessoas estão em situação de rua que você pergunta: você quer sair dessa? E que a pessoa talvez fala: minha família me abandonou, isso e aquilo. Deus, Ele quer ver a sua fé. Ele precisa da nossa fé para fazer? Não, Ele é soberano. Mas o que Ele está nos ensinando na cura dos 2 cegos é uma educação espiritual. Temos que ter fé, que Ele pode fazer aquilo que para os homens é impossível. O crente tem que viver contando testemunhos. Na quarta-feira, quando eu digo aqui: alguém tem um testemunho? Todos nós temos que ter um testemunho. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz milagre porque não tem acontecido tantos e tantos milagres como acontecia no tempo da igreja primitiva. Ah, pastor, esses dons aí era só apenas, né, esses milagres é apenas para o tempo dos apóstolos, não é para o nosso dia, não. Não é porque era apenas para o tempo dos apóstolos. Acontece hoje também. O problema é que nós não temos fé. Deus não mudou, o mesmo Deus que operava milagres, prodígios e maravilhas na igreja primitiva, durante o seu ministério aqui na terra, é o mesmo Deus. Ele não mudou, quem mudou foi eu e você, mas Ele continua o mesmo, poderoso para restaurar famílias, restaurar vidas, restaurar saúde física, mental. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele tem poder para tirar o drogado da rua. Esse tem. E hoje muitas vezes nós recebemos mais pessoas de outras igrejas, pessoas afastadas, do que realmente, né, uma pessoa que estava no tráfico, nas drogas e se converte. Já pararam para pensar? Coloca lá no YouTube, testemunho impactante. Vai ter uma série de testemunho antigo. Testemunho de bruxo que se converteu, tantos e tantos testemunhos antigos. E hoje era para ser normal nós vermos pessoas se convertendo, largando o tráfico, largando as drogas. Mas por que não tem acontecido? Como está a nossa fé? Será que nós cremos que Deus, Ele pode fazer isso? Nos curar, assim como Ele perguntou para os cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E Ele ainda tem poder para curar. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E Deus pergunta para você nesta noite: como está a sua fé? E talvez você responda: pastor, minha fé está boa, está ótimo. Talvez nós cantamos, né, canções que dizem rompendo em fé, canções que nós expressamos que temos fé. Mas Deus é um Deus que vê a nossa fé. E Ele pergunta para você: como está a sua fé? Lembra quando você se converteu? Que até as paredes tinham que ouvir você pregando, cantando. Todos os itens do seu banheiro é tudo crente. Você evangelizou cantando, cantava glória a Deus, lavando a louça, não via a hora de cultuar o Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. Como era no início, né, da nossa conversão? Como era a nossa fé?
Tem história de gente que pregava acho que para as canas, indo para o monte orar e indo pregando para as canas. Para espelho. Como era a nossa fé no início? E ao longo do tempo, as coisas foram passando, pastor. A rotina, problemas, e hoje eu já não tenho aquela fé. Aí nós compartilhamos que estamos passando por dificuldades, e a fé nós não buscamos fortalecer no Senhor Jesus Cristo. E Jesus pergunta para você, como está a sua fé? Jesus pergunta para você. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pastor, a minha fé está fraca. Peça fé para Jesus. Senhor Deus, alimenta a minha fé. Seja sincero diante dele. Fala, Senhor, olha, sinceramente a minha fé não é o suficiente para tal coisa ser mudada. Alimenta a minha fé, porque eu preciso ter a fé alimentada. Meus irmãos, o justo, ele vive pela fé. Sem a fé nós não temos nem a salvação. Nós precisamos ter fé que Deus, Ele pode operar milagres. Ele resgatou você do lamaçal do pecado. Isso é um milagre. E Jesus tocou nos olhos deles, dizendo que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E eu pergunto, se dependesse da sua fé, como estaria a sua vida? E sabe por que você não está tão fraco, você não está do nível da sua fé? Porque Deus é gracioso. Se Ele esperasse a nossa fé para fazer as coisas nas nossas vidas, nós não teríamos quase nada. Que nesta noite tivesse uma noite da nossa fé ser alimentada, fortalecida. E Deus, Ele pode fazer isso. Porém, você precisa reconhecer, Deus, realmente eu sou um homem de pouca fé. Realmente, Deus, por um momento eu desci do barco, fui andando nas águas, pisando como se eu estivesse pisando em vidros. Realmente, Senhor Deus, no início eu saí do barco exercendo a minha fé, mas o vendaval veio e fez com que eu afundasse nas águas. E Deus nos repreende hoje dizendo, homem de pouca fé. Assim como Ele falou para Pedro, mas mesmo falando, homem de pouca fé, Ele estendeu as mãos para Pedro. Nós temos que andar pela fé. Reconheça diante dEle que você não tem fé. Mas se você tem uma fé, um nível de fé bem elevado e não precisa, ok. Aí você procura alguém que tem pouca fé e você conta a experiência. Fala assim, ó, eu sou assim porque eu faço isso. Mas todos os dias nós temos que reconhecer que nós temos pouca fé. Que muitas vezes nós expressamos em palavras. Nós aconselhamos muitas vezes. Mas quando é nós que passamos pelo problema, a nossa fé se abala. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, eu posso fortalecer a sua fé. E Ele pergunta, você crê que eu posso fazer isso? Glória a Deus. Ele curou aqueles 2 cegos. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Eles saíram com a vitória deles, tomaram posse do milagre deles. Foi feito conforme a fé que eles tinham.
Por um momento, abaixe sua cabeça. Por um instante, vamos. Apenas nós e Deus. Feche seus olhos. Volta no tempo, imagina aquela cena. Os 2 cegos gritando, clamando a Jesus. Jesus entra na casa. Jesus pergunta para aqueles cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles respondem: sim, Senhor. E eles foram curados, foi feito conforme a fé deles. Agora imagina a cena, você chegando diante de Jesus com todos esses problemas que você tem na sua vida. Problemas físicos que te incomodam, problemas emocionais, financeiros, tantos e tantos problemas que você tem. Você chega diante da presença de Jesus querendo ser livre, querendo tomar posse da sua bênção, e Jesus olha no fundo dos seus olhos e te diz: você crê que eu posso fazer isso? Ele te diz assim: você crê de fato que eu sou poderoso para fazer isso? E talvez você é sincero diante da presença de Deus e fala: Senhor, a minha fé tem sido abalada, minha fé está fraca, alimenta a minha fé. E Ele alimenta a sua fé. Ou talvez você tem fé o suficiente para dizer: sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode curar-me, tirar dessa situação. E você expressando que você reconhece que Ele tem esse poder, Ele faz na sua vida. E você sai todo emocionado contando o que Ele fez na sua vida. Embora Ele falou para os cegos não espalharem aquilo que tinha acontecido. Jesus, Ele hoje toca na sua vida. Você precisa ter fé que Ele vai mudar esse cenário na sua vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou pregando aqui, Senhor Deus, para pessoas, para seres humanos, Senhor Deus, que muitas vezes têm a fé abalada por conta das circunstâncias. E o Senhor nos trouxe aqui para alimentar a nossa fé. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Esse problema que nós enfrentamos, que nós passamos, Senhor Deus, não é nada perto da grandeza do Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca, Pai, na vida de cada um e alimenta a fé. E que possamos expressar em palavras, em atitudes, que o Senhor pode fazer um milagre em nossas vidas. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Deus, Ele pode fazer um milagre em nossas vidas. Muitas vezes nós até tomamos a atitude daqueles cegos de clamar a Jesus pedindo compaixão. E Deus, Ele tem compaixão de nós. Nós tomamos posse do nosso milagre. E nós temos muitas vezes dificuldade de ter compaixão com as pessoas. Tenha fé que você vai tomar posse do seu milagre. Mas aquilo que você pediu para Jesus, compaixão, exerça com as pessoas também. Vivemos em um tempo onde nós queremos as coisas apenas para nós. Queremos ter um culto abençoado, queremos ter tudo do bom e do melhor. Mas tantas e tantas pessoas que precisam de uma cura, precisam de um milagre. E nós que recebemos tudo isso de Jesus Cristo, nós queremos guardar para nós. Deus, Ele quer usar a igreja como uma igreja missional. O que é uma igreja missional? É diferente de uma igreja missionária. Uma igreja missionária é a mesma coisa de eu pegar e falar assim: Milene, ó, nós vamos te enviar lá para a África, nós vamos te sustentar lá. Nós somos uma igreja missionária, porque nós enviamos um missionário, sustentamos um missionário. Agora, uma igreja missional, ela é diferente. Uma igreja missional,
todos nós somos missionários e fazemos missões aonde? No nosso bairro, no nosso emprego, na nossa vizinhança. E assim nós crescemos como igreja. Um ato de compaixão que nós tivermos com as pessoas, elas vão ver que é Deus que estará tendo compaixão delas. E aquilo que os cegos pediram para Jesus, compaixão. Tem compaixão de nós, filhos de Davi. Nós também temos que ter compaixão do próximo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo.